Vamos deixando o like. Já sou inscrita, é claro. E vamos para uma discussão agora um pouquinho mais séria. Eu acho. Vai ser um pouquinho mais sério, porque a gente está no canal do Leon e da Nilce, né? Não ficam tanto assim de pataquada. Pelo menos não nesse canal aqui. Falar um pouco sobre a adolescência, né? A adolescência não é a melhor fase da vida. Vamos ver, eu já concordei. Eu ainda não tô na minha melhor fase. Mas com certeza não foi a adolescência. E vamos entender, né? Por quê? Por que que, na visão deles, a adolescência não é a melhor fase, né? Qual o sentido da vida? Leon e Nilce. Qual o sentido da vida? Tô passando por momentos difíceis e não sei mais o que fazer. Eu tenho 14 anos e assisto vocês desde os 5. Amo muito vocês. Obrigada. Tô no tratamento e não tá funcionando. Eu gostaria que você entendesse o meu tom. Eu não vou de modo algum subestimar seu sofrimento. Entenda esse sofrimento, porque quando eu tinha 14 anos eu sofria pra caramba também. Olhando do meu ponto de vista... É porque são sofrimentos diferentes, né? A gente, depois que fica adulto, assim, a gente tem muitos problemas que são, assim, totalmente fora do nosso contexto da adolescência. Começa a aparecer um monte de coisa que é... Como é que eu posso dizer? É mais tangível, vamos dizer assim. Porque eu acho que na adolescência é muito coisa de... Depende também, né? Porque tem gente que é muito marginalizada, tem gente que vive, né, vidas horríveis. Mas eu acho que, no geral, assim, na adolescência, a gente sofre muito. E algumas pessoas sofrem muito mais do que as outras. Mas são coisas muito internas, geralmente. Sabe? Quando a gente chega na idade adulta, a gente carrega um pouco desses problemas da adolescência, sim. Ou às vezes das sequelas, né? As marcas desse período da vida. Mas vem coisas, assim, pesadíssimas também que a gente tem que lidar. Por exemplo, eu ainda não saí de casa, né? Ainda moro com meus pais. Mas, tipo assim, ficar desempregado, principalmente pra uma pessoa que tipo assim, depende apenas de si pra viver, é uma das coisas mais horríveis que pode acontecer com uma pessoa adulta, tá ligado? Porque você precisa se alimentar. E só tem você pra te prover comida, alimento, né? Só tem você pra te prover um teto. Então, tipo assim, tem coisas que é barril. E aí a pessoa tem que se colocar em situações que... Nossa, horríveis. Pra conseguir ter o mínimo, sabe? E esse tipo de coisa nunca aconteceria na adolescência, né? Da maioria das pessoas, claro. Sempre vai ter as pessoas, né? Que, assim, meninos ou meninas que na adolescência precisam já assumir essa responsabilidade porque o Estado não provém o suficiente. Não provém quase nada, vamos falar a verdade, né? Por ausência dos pais, sei lá, sabe? Então, enfim, é difícil. Agora pra trás, eu consigo perceber que boa parte do meu sofrimento era pelos ajustes químicos do meu cérebro naquela fase. De jeito nenhum falando pra você, isso não é nada. Eu sei que é. É algo concreto e é algo muito pesado. Eu passava minhas tardes chorando dentro do quarto. Nossa, quem nunca? Quem nunca, vindo da escola, não botou o fone do ouvido, sentou assim no lado da janela no ônibus e chorou, ouvindo alguma música muito emo, falando de tristeza, sabe? Uma Lana Del Rey. Momento de desesperança, de desespero, de falta de perspectiva muito grande, de não querer continuar, de me sentir muito sozinha. Tinha muito da minha química cerebral na época, de hormônio mesmo. Seu cérebro ainda tá em formação e tá rolando ali uma química poderosa no seu cérebro, e boa parte do que você sente parece ser muito pesado por conta de questões biológicas mesmo. Eu tô te dando esse panorama porque eu acredito que talvez saber disso, ter uma noção dessa perspectiva, se eu tivesse tido essa perspectiva na época, eu teria sido mais fácil pra mim, se eu tivesse tido...
Às vezes não, sabia? Às vezes não. Eu acho que não importa. Acho que não importa ter a perspectiva, ter a noção, assim. Porque não adianta você... Na cabeça do adolescente... Não só do adolescente, mas da pessoa que tá com os hormônios desregulados, que tem problemas de regulação emocional, hormonal, etc. Tipo... A coisa mais microscópica possível se transforma num apocalipse. Muito fácil. Muito fácil. E, sabe, tipo, parece que a nossa mente, a mente da pessoa começa a distorcer tudo. Então, tipo, é muito difícil de colocar na cabeça que são os hormônios. Sabe? Isso que você está pensando, isso que você acha que é a coisa mais horrível do planeta Terra, às vezes nem é. São os hormônios. É difícil de entender isso. É difícil de contornar essa situação, acho. Dessa compreensão que eu não tive na época. Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida, mas considere olhar por esse lado. Você falou que você tá fazendo tratamento e tá dizendo que não funciona. As coisas levam um tempinho pra funcionar. Leva um tempo. Não desista. Continua seguindo a prescrição médica, continua fazendo o tratamento e tendo essa ideia de que o seu cérebro está encharcado de hormônios nessa idade. Você está com o cérebro em formação e você precisa passar por esse período. Mas olha pra frente, o seu cérebro vai ser formado e essa onda de químicos no seu cérebro demora pra formar. vai baixar e você vai conseguir ter uma estabilidade. E a adolescência, gente, ela é uma fase extremamente difícil. Quando diziam pra mim, essa é a melhor fase da sua vida. Mentira, não é. A adolescência não é a melhor fase da sua vida. A infância. Não é, eu acho que é agora, é a vida adulta. Depois quando você começa a ter sua estabilidade, quando você tem a noção. Eu acho que é quando... Acho que a melhor fase da vida é quando você você é adulto, entendeu? Independente e estável, economicamente falando. Pronto, é a sua melhor fase. Por isso que acho que por isso que o pessoal fala que os 30... É a idade do sucesso. Que geralmente, tipo assim, né? A pessoa batalha muito e tal e consegue chegar em um patamar mais estável depois dos 30, né? Não é uma realidade, uma grande realidade pra todos nós. Mas tem essa conversa, assim, esse papo, essa visão. Então, eu acho que é esse o momento, o melhor. Acho que esse é o melhor, que você tem consciência do mundo, da vida... Sabe do que você quer, você tem autoconhecimento, às vezes, nem sempre. Mas é isso, sabe? Na infância, tipo assim, na infância você depende muito... Na infância e na adolescência, né? Você depende muito dos seus pais. Na infância você Nossa, é quase um anexo dos seus pais, assim, tipo... É uma parte do corpo deles. É tipo isso, sabe? Depois que você fica adulto, foguete pra cima. Foguete não tem ré. De quem você é. Quando você é criança, você tem muita ilusão, você tem muita fantasia, você tem muito sonho, muita perspectiva, mas você não sabe E não tem muita quem você noção é. de nada, Você chega exatamente. na adolescência, você tem hormônio na sua cabeça o tempo todo. E gente, e outros adolescentes Total. mais perdidos que você, dando pitaco na sua vida, e você Exatamente. ouvindo esses adolescentes falando. E às Nossa, vezes é. seus pais estão ali no meio da vida produtiva deles e não conseguem te dar a atenção, não conseguem olhar pra você e você se sente sozinho porque eles têm que fazer a vida, porque eles têm que te mandar pra faculdade. E é muito complicado. E a vida do adolescente, tem os adolescentes que sofrem pra caramba mesmo, entendeu? Por conta dessa situação instável. E tem essa coisa também, né, que na adolescência, instintivamente, tipo assim, é do ser humano isso. A pessoa quer se afastar dos pais. É o momento de se afastar dos pais, é o momento de procurar autoconhecimento, de procurar se entender, esse tipo de coisa. E é uma complicação, é um inferno, que ao mesmo tempo que a pessoa se sente, estou sozinho, aí vai conversar com outros adolescentes que estão passando pela mesma coisa, que estão passando pelo mesmo problema, que tem o cérebro encharcado de hormônios também. E não, tipo assim, não vai pra lugar nenhum, sabe? Porque enquanto isso, ele também está se afastando das pessoas que podem ajudar ele de fato, que são os pais. É bem complicado. Mas vai passar. Não, vamos lá também, que tem pais e pais, né? Tem pais e pais. Mas, teoricamente, seriam as pessoas responsáveis, né, pelo bem-estar do adolescente. Ora, você vai ter total consciência de quem você é,
Nossa, seus eu tô falando valores, muito, eu tô hablando demais. do que é A gente vai ficar importante, do que enorme. você faz, o seu propósito. Essa coisa de você descobrir quem é você no mundo, o que você quer fazer, o que você quer representar, esse tipo de coisa, isso é uma vida de investigação. Você não vai, obviamente, se você perguntar qual o sentido, você não vai saber com 14 anos, Nem aos desculpa. 20, você não vai saber aos 25. É. Depois dos 30... Se duvidar até os 50, você ainda não sabe o sentido da vida. É Tem muito sim, Dos as 30 coisas- pra frente, é, você a começa coisa a ter começa a fazer um sentido. alinhamento. Mas é uma vida de investigação. Isso nunca é uma investigação que se acaba completamente, né? Na verdade, nem é bom você acabar. Quer dizer que você desistiu de se aperfeiçoar, de entender quem você é. De fato, você está perguntando qual o sentido. Você não vai saber, tá? Com 14 anos, você não vai saber. Não vai saber. Mas você tem que ser uma pessoa disposta a investigar esse tipo de coisa, a estar aberta na vida para entender que o seu lugar do mundo, o que você é uma coisa que vai demandar uma vida inteira de investigação, de reflexão, sabe? Que bom que você tá assim, desse jeito, porque tem muita gente que demora muito pra cair na real de que precisa fazer isso, de que precisa fazer esse tipo de pergunta, que tem coisas na vida que essa pessoa precisa buscar entender sobre si mesma. Mas assim, isso não é fast food, entendeu? Na verdade, é totalmente slow food mesmo. Você vai ficar muito tempo digerindo esse tipo de coisa, pensando e chegando a conclusões, e a cada momento da sua vida você vai descobrir uma coisa diferente que vai completar a pessoa que você é. Então, de fato, E esses momentos de angústia, eles vão se repetir ao longo da sua vida, mas você é como jogar videogame. Você vai passar por esses ciclos novamente, mas você já vai ter dominado algumas skills para lidar com esses ciclos. Essas crises, a gente enfrenta na nossa vida adulta o tempo todo. O que a gente está fazendo, para onde a gente vai. Bate ansiedade, bate medo, bate. Só que, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo como lidar, como me posicionar, o que esperar quando vem essa onda de nervosismo, de ansiedade e tudo mais. É isso que você vai... Minha psicóloga, um dia ela me falou, ela fez uma analogia que eu achei incrível. E a vida, né? A nossa vida é como se fosse... Ela andasse... A sensação... A gente tem muito essa sensação de andar em círculos, né? De que a gente tá indo, mas sempre acaba passando pelo mesmo ponto. E aí ela me explicou que, na verdade, não é que tá andando em círculo, né? Se você tá procurando a melhora e tal. Não é que tá indo em círculos. Ela tá em espiral. Sabe? Como se fosse uma mola. Tá dando voltas. Em algum momento você vai passar por aquilo de novo, mas você vai estar sempre progredindo, vai estar sempre subindo. Tipo, como se estivesse subindo de andares. Começou aqui embaixo, teve a primeira crise. Começou aqui. Aí você vai ter a segunda, já vai agir de uma forma diferente. E vai seguindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Você vai passar pelas coisas em momentos diferentes, de formas diferentes, porque você vai aprendendo como lidar com elas. Olha só que bonito, né? Vai aprender. Encara esse momento não como sofrimento. Encara isso como uma possibilidade. Tipo assim, você é novinha. Você tem a vida inteira pela frente. Você vai descobrir. Isso, o seu problema é qual o significado da vida, foi isso que ela perguntou, qual o sentido da vida? Eu vou te adiantar uma coisa, você não, 14 anos você não vai saber. É uma vida de investigação. Você tem que estar disposta, aberta para isso. Mas eu senti prazer disso, né? Dessa investigação. Não, entender que é o processo, tá? Não é onde você vai chegar, é o processo de descoberta. É isso que vai ser o constante na sua vida. Segue o que está sendo prescrito, segue o que você está sendo orientado a fazer, mas com essa perspectiva de que você está passando por uma fase na vida que é exatamente assim. Eu passei também. E se eu passei, você consegue passar. Denis César, queria dizer que a resposta de vocês para a pergunta sobre o sentido da vida me emocionou. E olha, eu tenho 24 anos. Obrigada mesmo por isso. Beijo, Denis. E de fato, aos 24 a gente ainda não sabe nada. Não sabe, não. Não sabe, não. Aí é que a gente vê a diferença, né? Na adolescência a gente tá nisso. Quando chega nos 20, 24, 23, 24, eu tô no 23, né? Vou fazer 24 esse ano. Eu sei que ainda tem muita coisa. Tem muitas crises ainda tem muita tempestade pra viver, pra passar, muita coisa pra aprender. E eu acho que, e também, né, o cérebro terminou de formar. Então já não tem aquela loucura da adolescência. Mas, tipo assim, já é uma
perspectiva totalmente diferente. Por mais que a crise seja parecida, ou talvez até a mesma, é outra realidade, sabe? É uma perspectiva totalmente nova. Então, é sobre isso, a vida é sobre isso. Até hoje eu acho que quando eu 35, chegar... nos 35 você começa a entender eu alguma acho que coisa. quando chegar nos 60 eu vou olhar pra trás e falar, coitada, não sabia nada também. É sempre assim. Inocente. É sempre isso mesmo. Faz parte, né? Acho que é até bom. Acho que é até bom. Significa que a gente tá evoluindo, né? Que a gente tá indo pra algum lugar. Entendeu? Por mais que esteja andando em espiral, a gente tá subindo. É isso que importa. Ai, amei esse vídeo. Ai, amei! Adorei reagir esse vídeo e discutir aqui com Leoninhas.